Eu queria, então, passar imediatamente a dar boas-vindas à professora Márcia Santana, para uma referência de abertura. Queria pedir uma salva de palmas para ela. A professora Márcia vai falar sobre a arquitetura colonial como noção legitimadora, apontamentos sobre a fundadora e difícil relação entre a arquitetura popular e patrimônio. Então, um tema que nos interessa a todos nós, certamente. É uma alegria recebê-la aqui pela terceira vez, né? Logo que eu entrei aqui na FAO, servidora do FAM, Cacá, isso é muita biografia já, né? Um mestrado, doutorado, e a gente fez um grande evento sobre o programa da cidade e o histórico do BCH. E a Márcia veio e depois a gente fez outro evento grande sobre a década de 80 do patrimônio, que resultaram em 2 artigos excelentes na revista dos Anais da Paulista, com dossiês tanto sobre o BCH quanto sobre a década de 80. Ela escreveu sobre uma experiência dela ainda estudante, então quer dizer que o currículo dela é um currículo que está impregnado, né, na história do patrimônio do período que a gente chamou de caracterização. A Márcia se formou arquiteto urbanista em 1980, especialista em doutora pela Universidade Federal da Bahia, realizou estágio de pós-doutorado na Universidade de Paris Leste, na FRJ, é professora na UFBA, onde atua no ensino e pesquisa nessas áreas de interesse aqui do nosso seminário. Ela foi diretora do Departamento do Patrimônio Imaterial, onde eu a conheci, quando eu também era servidora do IPAM, entre 2004 e 2010, coordenadora do programa de pós-graduação da UFBA, fui conselheira do Conselho Consultivo do IFAM em 2 ocasiões, e é autora e organizadora de diversos livros, artigos e pesquisas sobre os temas do patrimônio cultural, destaque para a salvaguarda dos bens afro-brasileiros e a arquitetura popular. E atualmente ela coordena o grupo de pesquisa Arquitetura Popular Espaços Saberes. Não coordena, não. Ela coordena. Mas coordena, vamos dizer assim. E participa das redes internacionais, várias redes de colaboração científica. Vai dizer que é um currículo vastíssimo e a gente vai ter a oportunidade de ouvi-la falar aí nesse período de 1 hora, e depois a gente vai ter uma oportunidade de debate, interlocução com a autora, para depois confraternizarmos, então, vamos fora, para poder desfrutar não só da conferência, obviamente, mas também do nosso encerramento do dia, agradecendo mais uma vez a honra da presença de todo mundo. Obrigada, viu, Márcia? Prazer. Eu que agradeço, Flávia. Na mesa de abertura já agradeci ao USP, à FAO USP, por assumir a organização desse seminário, né, que está super bem, super interessante nesse dia de hoje. E começando boa tarde a todo mundo que resistiu até agora, né? Eu espero que essa minha fala faça vocês dormirem e que a gente possa estabelecer aqui uma conversa, um debate sobre alguns pontos que eu venho pensando. Eu quero começar dizendo que, na realidade, isso que eu vou falar aqui para vocês hoje não é algo muito pronto na minha cabeça. É uma reflexão em processo. Tá? Que, na realidade, eu tinha proposto a Flávia e a Joana inicialmente, apresentar uma mesa redonda sobre história, patrimônio e memória, que vai acontecer amanhã. Aí, bom, por falta de alguém mais internacional para ocupar esse lugar da conferência, Flávia acabou me perguntando se eu topava fazer essa fala que era na mesa aqui. Então, na realidade, eu fiz assim, um esforço de desenvolver um pouco mais uma ideia, mas sem pretensão nenhuma e muito aberta à discussão. É isso que eu queria deixar claro, né? E até aproveitando a presença de vocês aqui, de vários colegas, da Silvana Governo, que é uma autoridade nesse período que eu vou falar um pouco aqui. Então, por favor, né, critiquem, coloquem, porque é isso, é um começo de reflexão que eu ainda quero desenvolver mais, mas que
eu vou me arriscar aqui a apresentar para vocês um pouco desse começo, né? Bom, eu acabei escrevendo um texto para justamente não me desviar muito e não ficar uma coisa muito longa. Bom, eu quero começar dizendo que foram alguns incômodos e algumas indagações que suscitaram essas reflexões, essas conjecturas que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Um dos incômodos principais tem sido ler e algumas vezes escutar uma visão com poucas nuances, mesmo, eu diria mesmo estreita, sobre aquele momento. É melhor? Só para vocês. Tá. Bom, agora aí, nessa altura. Então, sobre aquele momento inicial de formação, de consolidação de um campo preservacionista no Brasil. O patrimônio produzido naquele momento é frequentemente definido como uma mera exaltação da herança monumental da colonização e fundada num olhar exclusivamente eurocêntrico. Isso é o que a gente ouve repetidas vezes, quase que como uma fórmula em várias dissertações de mestrado e inúmeras teses de doutorado. Eu fui começando a ficar incomodada com isso. E essa concepção, ela se ampara, eu acho, em interpretações reducionistas de autores, de outros autores, que examinaram de modo crítico a trajetória dessa política no seu começo, né, isso de um lado, e também acho que essa concepção toma a lista dos bens tombados como o único indicador que expressaria o pensamento daqueles que atuaram nos anos 30 e 40. Uma das ideias que eu vou tentar colocar aqui para vocês e argumentar é que essa concepção reducionista não examina, a meu ver, entre outros aspectos, os outros espaços de expressão das ideias que conviveram com a prática de tombamento e também o modo como a cultura e o fazer popular foram, naquela época, inseridos na prática de tombamento, ainda que sob outras denominações e até alguns ocultamentos, na minha opinião. Aí esse incômodo, ele tem me provocado a tentar entender melhor isso e a buscar alguma explicação sobre por que aquela concepção ampla de patrimônio que está expressa no anteprojeto modernista, eu vou chamar de anteprojeto modernista, porque eu acabei sendo convencida pela Paola, pelo Stein e Renata Cabral, de que não foi só o Mário que escreveu aquilo. Aquilo vem de discussões do Paulista, do Silveira, o Oswald, da Cila do Amaral, do Lécio Santarém e de várias pessoas naquela época, né? Então, buscar explicações sobre por que aquela concepção de patrimônio cultural está expressa naquele anteprojeto para a implementação de uma política de preservação no Brasil, redundou numa lista de tombamentos tão restrita. Numerosa, mas restrita, em termos do que está ali representado. O que teria impossível a isso, né, a essa restrição? Bom, eu tenho que reconhecer que eu não sou a primeira a fazer essa pergunta. Alguns outros autores já se debruçaram sobre essa história e houve de fato, e todos reconhecem que houve de fato uma guinada, claro, naquele momento, né? Uma guinada que ficou uma espécie de engavetamento do anteprojeto tido de Mário de Andrade, mas as causas disso, o porquê disso não é muito aprofundado. Então, eu comecei a tentar fazer isso, ainda provisoriamente, como eu disse, não é uma coisa pronta e acabada. Então, por conta de tudo isso, fica a impressão, sim, para o público em geral,
e para aqueles que estão começando a lidar com essa história. Que Mário de Andrade foi um visionário compreendido de um lado, e que Rodrigo Melo Franco de Andrade foi um conservador inflexível que descartou essas ideias revolucionárias dos paulistas, ficando ainda a ideia de que esse pensamento do grupo modernista, com sua generosidade etnográfica, aquela noção ampla de patrimônio, era avançado demais para a época e não tinha qualquer viabilidade política. Aí estou me referindo àquele célebre artigo do Sérgio Miceli, de 87, sobre esse assunto. Em suma, não se encontra, a meu ver, uma explicação mais aprofundada, mais convincente sobre o que levou essa generosidade etnográfica a se transformar numa enxurrada de tombamentos de igrejas, solares, casas de câmara de cadeia, paços imperiais do período colonial, e que isso tudo acabou caracterizando a atuação do antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional naquele período. Então, mas longe de tentar oferecer uma resposta definitiva sobre isso ou esgotar o assunto de jeito nenhum pretendo, eu vou apresentar essas reflexões agora como possibilidade de explicação ou de interpretação a partir de um exame mais detido do que eu venho chamando de relação fundadora, e um tanto difícil, entre arquitetura popular ou entre o popular, tá? Mas eu vou puxar mais pelo lado da arquitetura e a construção do patrimônio histórico e artístico nacional a partir daquele momento. Eu vou defender que há uma relação entre o aparente abandono desse popular, como aspecto fundador da noção de patrimônio nacional, e a defesa do espaço institucional e legal conquistado por esse mesmo grupo modernista. Espaço cuja legitimidade dependia também de uma ideia de patrimônio que pudesse ser aceita, pudesse ser pautada pelos agentes externos ao campo preservacionista, agentes que estavam sendo afetados por sua política. E quem são esses agentes, principalmente? Os proprietários, civis ou religiosos, privados ou públicos, dos bens tombados. Enfim, tentarei descrever ou interpretar como eu entendo que a arquitetura popular foi tornada adequada à noção de patrimônio absorvida por setores e agentes influentes da sociedade naquele momento. Mas antes, contudo, talvez seja importante esclarecer um pouco melhor o que alguns conceitos, que estruturam essa reflexão, como campo preservacionista e mesmo arquitetura popular, que eu vou resumir demais porque já rolou uma conversa grande sobre isso de manhã. Bom, em termos dessa noção de campo preservacionista, eu obviamente estou me baseando na teoria dos campos do Bourdieu, segundo a qual o campo corresponde a um espaço estruturado no qual agentes sociais ocupam posições e empreendem lutas e disputas em torno da manutenção ou da aquisição de poder simbólico. O campo ele pode também ser entendido como um cenário ou um ambiente social, como explica o Gabriel Peters, no qual as posições dos agentes envolvidos se definem por montantes desiguais de poder, montantes desiguais de recursos simbólicos, políticos e mesmo de autoridade científica. Esse ambiente social ele se caracteriza por abrigar também interesses específicos relativos ao universo de atuação do campo, interesses que estão sempre em jogo e frequentemente são naturalizados
justamente, juntamente com as suas motivações, são vistas a melhoria ou a manutenção das posições dos agentes dentro do campo, do seu prestígio, do capital simbólico que eles detêm, né? Sobretudo. O campo é, assim, um espaço dotado de regras, de hierarquias, de formas de poder próprias, mas, e aí é que vem talvez a principal reflexão, ele não está isolado do corpo social. Ele não é algo contínuo em si mesmo. Ele é permeável também ao corpo social e, assim, sua autonomia pode ser confrontada, pode ser afetada por agentes externos, e também por agentes de outros campos. Né? Entendo, então, que a construção e a salvaguarda do patrimônio se processam fundamentalmente em consonância com os interesses dos agentes que fazem parte do campo preservacionista em cada momento, ou em dado momento, isso obviamente muda, mas são afetadas também por ações e ideias de agentes externos. Assim, eu vou, obviamente, colocar no centro dessa análise os agentes e as relações políticas de poder que caracterizaram e complementaram esse campo nos anos 30 e 40, com foco, sobretudo, naqueles agentes que ocuparam posições de maior poder, tanto internamente ao campo, quanto externamente a esse ambiente. Naqueles anos, que estão referindo aos anos 30 e 40, o campo preservacionista brasileiro, cuja configuração já mudou várias vezes, mas naquela época era composto por uma elite intelectual, política, que reagia, sobretudo, aos excessos da modernização urbana. Ou seja, as demolições, né, de exemplares, sobretudo arquitetônicos, lugares valiosos para dar lugar a novas vias, a avenidas, sobretudo nos centros das principais cidades do país. Mas essa elite era ideologicamente, politicamente e artisticamente cindida. Ela não era algo homogêneo, sendo a parte que lutaram por uma renovação artística calcada uma ideia de brasilidade que abarcava a cultura popular, aquela que inicialmente foi cooptada pelas forças políticas dominantes para formar essa instituição que, de uma certa forma, também estrutura esse campo preservacionista no Brasil e que passou, a partir de 1937, indubitavelmente, durante muito tempo, a ser o principal agente institucional do campo, embora houvesse outros. Né? O Museu Histórico Nacional era um agente institucional também, o Instituto Histórico Geográfico era um agente institucional também, mas à medida que o ISFAM foi criado, ele passa a ser o principal agente institucional. Grande parte das lutas e disputas travadas entre os agentes do campo preservacionista se dá, e se dava também naquela época, em torno dos bens da cultura que mereceriam ser reconhecidos ou não como patrimônio dentro de determinados limites. E a cada momento, aqueles com mais poder e melhores posições no próprio campo iam definindo os contornos e traçando os limites desse reconhecimento, ainda que em diálogo e ainda que sob influência ou pressão de agentes externos. Não vamos nunca esquecer isso. Por isso, a gente pode dizer que o patrimônio instituído ele é sempre produto de uma negociação entre aqueles atores e agentes que, no dado momento, detêm poder simbólico, detêm poder político, detêm poder social, ou não, para tal. E aí, como se sabe, o papel da produção cultural popular na formação desse campo preservacionista brasileiro foi central. O exame do processo de perda dessa centralidade pode dar uma boa medida das disputas e negociações que ocorreram e estabeleceram efetivamente os contornos do que foi protegido a partir daquele momento. Essa é um pouco a hipótese. Mas antes de tocar nesse assunto, eu vou voltar muito rapidamente
a esclarecer um pouco aqui o que eu estou chamando de arquitetura popular. Os estudos sobre arquitetura popular, e aí é uma digressão um pouco para depois voltar para o mundo, eles têm como um dos seus principais pontos de debate a própria noção, como a gente comentou aqui de manhã. A partir dos anos 60, quando os arquitetos começam a se debruçar mais sistematicamente sobre o tema, assim, em termos internacionais, as abordagens conceituais e metodológicas foram articuladas, na maioria dos casos, a natureza, a tentativa de entender a natureza desse fenômeno e as questões também para as quais cada pesquisador estava buscando respostas, né? E aí, claro, de manhã já foi falado do Ramos Rabobó, que, por exemplo, apresenta, né, em 69, naquele seu célebre livro House of Culture, uma teoria geral baseada na cultura para explicar esse fenômeno, e outros também, como o Enrico Guidoni, italiano, que elaborou um livro também clássico, a Arquitetura Popular Italiana, que entrega a arquitetura popular para designar uma arquitetura rural e urbana que se desenvolve na Itália a partir do fenômeno da urbanização na Idade Média, distinguindo essa arquitetura, assim como o Rococó faz também, daquela dos povos autóctones, que não estariam submetidos a uma ordem estatal. Essa arquitetura não submetida a uma ordem estatal, eles chamam de arquitetura primitiva, tanto o Rococó quanto o Bidone. E essa ideia de arquitetura popular do Bidone, portanto, ela se articula a fenômenos históricos territoriais, sobretudo, e políticos, podendo ser entendida como resultado do contato de uma determinada tradição construtiva pré-existente com um poder dominante, com o qual ela interage, e que a enquadra, e que também interfere em sua forma. Bom, com base nessas contribuições e em outras contribuições, eu entendo que a expressão arquitetura popular, mesmo que um conceito, ela designa um campo de estudos que engloba práticas construtivas e criações de espaços de vida, portanto, não só edificações, mas criação de espaços de vida que são realizadas, né, fora dos circuitos formais acadêmicos da arquitetura e do urbanismo, com base em saberes de ampla apropriação popular, mas produções que não são necessariamente e unicamente decorrentes de observância de tradições, pois são também retroalimentadas por conhecimentos formais ou eruditos. Os conhecimentos circulam e há conhecimentos populares naquilo que chamamos de erudito e há conhecimentos eruditos formais e eruditos naquilo que chamamos popular. Não há uma separação, não há uma estanqueidade entre as coisas. E o Winslow já falou sobre isso com muito mais propriedade. Então, a arquitetura popular não é, portanto, como o próprio Guidoni apontava, isolada do meio social, econômico e político em que ela se manifesta, nem dos saberes que circulam na sociedade. Não é, portanto, necessariamente antiga, unicamente tradicional ou puramente livre e espontâneo, né? Como todo qualquer produto social, comporta transformação, invenção e se submete a eventuais regulações. Então, dizer que a arquitetura, comumente chamada de período colonial, não é popular porque é regulada, não concordo. A arquitetura popular, ela passa por regulação. Ou seja, a arquitetura popular, ela expressa, na realidade, as soluções populares ao que o meio social, cultural, natural, político e econômico coloca, enquadra, torna possível. Ela é resposta a isso. As favelas estão aí para demonstrar, né? Bom,
Agora, voltando ao assunto, né? Então, na realidade, quando eu fiz essa digressão, apenas para sinalizar que quando eu vou examinar essa relação da arquitetura popular com o campo do patrimônio, eu estou olhando a arquitetura popular com essa visão e não com outra, né? Bom, mas voltando aos anos 30, 40, a noção de brasilidade, né, concebida por esse grupo modernista, né, e que elabora uma primeira proposta de política de preservação do patrimônio do Brasil, eu entendo que ela é inseparável da cultura popular, né? Já mencionei que não é pensamento único do Mário de Andrade, né, e que outros participantes desse movimento, sobretudo aqueles da chamada facção primitivista do modernismo, da qual o próprio Mário fazia parte, Oswald, Tarsila do Amaral, dentre outros membros do Movimento Pau Brasil, estavam envolvidos nessa construção. Então, mas todo mundo sabe que esse projeto, que esse anteprojeto, que essa ideia não vingou, né? Mas a gente não pode esquecer que seus ecos permaneceram, pelo menos em 2 livros do Tom, o livro do Tom Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, onde, eu acho que agora eu tenho que pensar alguma coisa, isso, onde alguns bens foram escritos, a meu ver, no espírito daqueles documentos inaugurais, né? E também no livro do campo das artes aplicadas. Mas esses versos, eles não reverberam somente aí, mas também nos primeiros números da série de publicação do IFAM e também em números inaugurais da Revista do Patrimônio, por meio de textos que exploram a raiz popular da arquitetura brasileira, essa arquitetura brasileira que eles estavam buscando definir, entender, e que também incursionam sobre arte, habitação indígena e enaltecem, por exemplo, o mucambo como uma verdadeira arquitetura ludotrópica. É importante notar, e aí eu estou falando da Marta Chuva, na sua obra sobre a história do IFAM, que o antigo IFAM atuava em 3 instâncias. A sua área técnico-administrativa, isso é uma ideia da Marta Chuva, no Conselho Consultivo e no espaço editorial, que era sabidamente, aspas de novo, a menina dos olhos de Rodrigo. Aliás, acho que alguém falou isso de mim, acho que foi você. Essa pessoa, né? Como a própria Márcia Chuva registrou a partir de um depoimento que ela colheu do nosso texto. Era seguramente um espaço privilegiado de divulgação e de legitimação do pensamento e da ação institucional, não negligenciável, né? Não é, portanto, a meu ver, um indício desprezível da importância conferida à produção popular no pensamento sobre a cultura e sobre a civilização material brasileira, o fato de que o primeiro número das publicações do IFAM, que foi dedicado ao ensaio Um Campos do Nordeste, algumas notas sobre o tipo de casa popular mais primitiva do Nordeste, de Gilberto Freire, tenha sido escolhido para ser o número inaugural. Isso é muito significativo. Mas tampouco é desprezível o fato de que Rodrigo Melo Franco de Andrade foi a pessoa que elaborou o prefácio dessa monografia, né? E nesse prefácio ele tenha afirmado, isso que está aí no quadro. Em verdade, reconhecida como já foi a importância considerável que as feições próprias da Casa Popular brasileira assumem quando se considera a sua influência sobre a nossa formação histórica e cultural, deve ter-se em vista igualmente o seu valor artístico. Porque os nossos títulos de habitação popular não têm somente interesse documentário do ponto de vista do historiador e do sociólogo, senão ainda interesses como obras de arte, possuindo, como possuem muitas vezes, os traços essenciais que distinguem os exemplares autênticos de boa arquitetura.
vejam que está no centro da discussão, inclusive daquilo que Lúcio e outros chamavam de boa arquitetura. A expressão arquitetura popular, ou qualificativo popular, aplicado a expressões arquitetônicas, artísticas ou construtivas, não foram raros nesses momentos iniciais dessa consolidação do campo preservacionista no Brasil. Estão explícitos naquele anteprojeto do grupo modernista, paulista, né, que ficou conhecido como Projeto Fernando de Andrade, em textos publicados na Revista do Patrimônio, onde surgem, sobretudo, nas revistas datadas, né, como de 1937 a 49. A gente sabe que alguns números foram publicados nos anos 50, mas nos números datados desse período é onde isso está concentrado. Em artigos do Lúcio, do Paulo Pé de Barreto, do Luiz Saia, dentre outros. Textos que reconhecem o papel das expressões populares na gestação de uma arte e de uma arquitetura brasileira no período colonial, nos regionalismos que caracterizam o país, em suma, nos contornos do que se entendia, então, como patrimônio nacional. Como apuraram Hugo Dantas e Renato Cabral, Zé também citou esse artigo, que está publicado no Anais do Paulista, que é um estudo justamente sobre as revistas de fã, né? Nesse período inicial, 12 artigos publicados na Revista do Patrimônio referem-se diretamente ou indiretamente à arquitetura popular, ao caráter, ao sabor popular das expressões arquitetônicas, como o próprio Zé Pessoa sinalizou de manhã. E também há produções artísticas e tradições construtivas, ou as que se referem às quais se referem por meio também de termos como arquitetura rural, casa pobre, gosto popular e várias outras expressões. Em outras palavras, apontam que a arquitetura popular portuguesa é a base da arquitetura civil desenvolvida no Brasil durante o período colonial, uma arquitetura que teria sido amolecida, entre aspas, pelos trópicos e, eventualmente, por contribuições indígenas e africanas, o que lhe conferiu as apreciáveis qualidades de simplicidade, pureza e robustez, isso são palavras de Lúcio Costa, e também de saúde plástica, também expressão de Lúcio Costa, tudo isso no célebre artigo Documentação Necessária. Nos estudos técnicos e nos tombamentos realizados nesse período, essa arquitetura de origem popular, ela está contida na classificação da arquitetura civil, por vezes como um subitem destinado àquela feição mais rústica ou mais primitiva, como também mostra o Renato Cabral nesse mesmo artigo. Mas por que depois desse início dos anos 50, esse tema desaparece, mesmo do espaço editorial, né? A análise de alguns aspectos essenciais da legislação que possibilitou a consolidação e a ação do campo preservacionista, ou seja, o Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 37, me parece apontar para uma possível explicação. E aí agora eu vou fazer uma outra digressão. O Decreto-Lei 25, que eu vou chamar para fins de DL 2537, foi promulgado em pleno contexto do voto, que instituiu o Estado Novo, e é um instrumento legal que possibilitou implementar as ações concretas de proteção ao patrimônio histórico e artístico no Brasil. Foi, assim, essencial não apenas para a consolidação do campo preservacionista brasileiro, mas para a legitimação da ação de seus agentes institucionais. Sua existência, em termos de possibilidade jurídica, vincula-se à Constituição de 1934, que instituiu a função social da propriedade como um princípio constitucional, o que submeteu o exercício do direito de propriedade, aspas, ao interesse social ou coletivo.
Essas são palavras da Constituição de 34. A partir da instituição desse princípio, todo um organograma legal, de cunho social, voltado à regulamentação da interferência do Estado na propriedade privada, tornou-se possível nos âmbitos fundiário, trabalhista, urbanístico e de proteção do patrimônio também. Sem isso, o Decreto-Lei 25 não existiria. O tombamento, que é criado pelo Decreto-Lei 25, é um instrumento, portanto, que estabelece limitações concretas ao direito de uso, gozo e fruição da propriedade, devido à então prevalente concepção de propriedade, naquela época, como algo sagrado, intocável. Os operadores desse novo instrumento tiveram que conquistar sua constitucionalidade e mesmo sua legitimidade nos tribunais. Isso não foi dado, a gente sabe, né? Ou seja, temos aí os agentes externos atuando. Os efeitos da aplicação do tombamento a qualquer bem tombado, como vocês sabem, móvel ou imóvel, restringiam a sua alienabilidade mediante o exercício do direito de preferência pelo Estado em qualquer de suas instâncias. Depois isso foi mudado, mas na época estava valendo. Proibia a exportação de bens ou saída do país sem autorização dos FAM. Proibia o proprietário de destruir, mutilar ou descaracterizar o bem tombado e mesmo de nele intervir sem autorização da instituição. Proibiam ainda na vizinhança realizar construções que afetassem sua visibilidade, depois entendida como ambiência, e, por fim, atribuíam aos proprietários a obrigação de conservar o bem, mesmo havendo o artigo 19, que abria exceções para casos de falta de recursos, né, como o Facete mostrou um pouquinho antes. Esses efeitos, obviamente, suscitaram fortes reações na elite brasileira dos anos 30, que possuía uma concepção individualista e privatista da propriedade e abrigava, sim, essa elite, os principais atores sociais afetados pela nova política. Entre o final dos anos 30 e década de 40, da mesma forma que a gente encontra essa concentração de artigos sobre o popular no espaço editorial, registra-se também uma ação constante de Rodrigo Melo Franco de Andrade no sentido de firmar o Decreto-Lei 25 como uma lei sólida e o tombamento como um instrumento válido e constitucional, diante dos muitos questionamentos que o rondavam, mesmo antes da sua entrada em vigor. Ainda durante a tramitação do projeto no Congresso, antes do golpe de Estado, que promoveu o fechamento do Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado já alegava que a limitação de construções nas proximidades do bem tombado, porque esse era o princípio original do projeto de lei, como rezava o texto, seria constitucional, o que levou os redatores, inclusive, a substituir a expressão proximidade do bem tombado pelo termo vizinhança, de modo a tranquilizar os parlamentares quanto ao raio de ação da norma. Entre 1942 e 1949, diversas ações judiciais, vejam bem, entre 38 e 49, abundam textos sobre o popular no espaço editorial. Entre 42 e 49, abundam ações judiciais abertas contra a aplicação do tombamento a bens imóveis, alegando sua inconstitucionalidade a partir de argumentos como perda de conteúdo econômico, eu tive que mudar isso, perda de conteúdo econômico da propriedade, limitação indevida do direito de propriedade na vizinhança do bem, falta de notificação dos proprietários quando o tombamento de cidade, o que teve início ainda em 1938 com a proteção, o tombamento de 6 cidades inteiras em Minas Gerais, como todo mundo sabe, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, Diamantina e Cerro.
paridas. Esses questionamentos, que não foram poucos, foram, inclusive, a motivação de Rodrigo Paulo Franco tem cuidado por Prudente de Moraes Neto, um regulamento para o Decreto-Lei 25, de um lado, e a redação de um outro decreto-lei sobre o regulamento de cidades, que não foi jamais implementado, mas ele encomendou, e isso está absolutamente documentado no arquivo central do IFAM. Então, mas dentre as mais célebres ações judiciais estão os casos do tombamento do Arco do Teles, né, em 42, 43, uma ação que se desenvolveu entre 1942 e 43, e da construção do edifício Torroceiro no Outeiro da Glória, em 49, ano do Rio de Janeiro. Embora o FAM tenha se saído bem nessas ações e mantido a constitucionalidade do tombamento, beneficiando-se de jurisprudências favoráveis à sua ação, sofreu derrotas importantes, como, por exemplo, a promulgação do Decreto-Lei 3.866 de 41, portanto, até antes mesmo que essas ações fossem ganhas, que tornou possível o cancelamento do tombamento de bens integrantes do patrimônio histórico e artístico nacional. Não vamos jamais esquecer disso. Apesar de que esse decreto foi muito pouco usado, ele era uma espada constante sobre a cabeça e ainda é de quem está, né, nessa posição questionável. Ele é tão válido quanto o decreto-lei em si. A jovem instituição, aquela, e o jovem campo preservacionista atuavam, de fato, sob constante ameaça. Na realidade, desde sua promulgação, o Decreto-Lei 25 jamais deixou de ser questionado por interpretações jurídicas desfavoráveis e por projetos de lei que buscavam alterá-lo, o que ajuda a compreender por que ações e discursos em sua defesa eram uma prioridade inquestionável dos primeiros tempos de formação do movimento preservacionista brasileiro. Embora nesses 90 anos, quase, né? Agora em 27 serão 90 anos, o tombamento tenha se firmado como principal instrumento de preservação do patrimônio no Brasil, entre 1940 e 80, apenas entre 40 e 80, 15 propostas destinadas à alteração ou complementação do Decreto-Lei 25 foram elaboradas e encaminhadas ao Congresso ou ao próprio IFAM. Eu não fui conseguia levar muito tempo, mas estava documentado. E muitas outras foram encaminhadas depois dos anos 80. Agora mesmo, o projeto de lei número 1007 de 2026, deste ano, que dispõe sobre a reorganização das competências federais relativas ao patrimônio histórico e artístico nacional e propõe a extinção do IFAM, pura e simplesmente, está em tramitação na Câmara Federal, neste exato momento. Assim, voltando, entre os anos 30 e 40, o antigo IFAM se dedicou a evitar e neutralizar essa expectativa de reforma da lei, com Rodrigo Melo Franco à frente, sempre afirmando que somente poderia essa lei ser alterada quando, palavras dele, a obra educativa em prol do patrimônio estivesse terminada. Não está até hoje, pelo que a gente pode bem observar. Então, com base nessas evidências, eu sugiro, mas está aberto totalmente à discussão, que uma arquitetura inicialmente compreendida como popular foi absorvida pela ideia de arquitetura civil do período colonial como parte dessa luta para consolidação e legitimação do tombamento, o que também se refletiu nas ações de seleção de bens para tombamento. Como já comentado, a codificação jurídica do Decreto-Lei 25 submete o bem tombado à limitação do direito de propriedade. E essa submissão, obviamente, precisa ser aceitável, justificada, ou então o mérito da ação
rapidamente se torna objeto de questionamento jurídico. O tombamento em 38 daquelas 6 cidades negreiras, que incluíam, de modo amplo, exemplares da arquitetura popular da região, mas, além disso, no exame mais detido das noções de excepcionalidade e monumentalidade praticadas pelo SFAM naqueles anos, e uma rápida reflexão sobre a natureza dos valores atribuídos à arquitetura pela sociedade em geral, ajudam a apoiar essa hipótese que está aqui, obviamente, aberta à discussão. E aí eu passo agora a falar um pouco daquilo que eu chamo de ocultamento da arquitetura popular. O tombamento de bens em conjunto está previsto no Decreto-Lei em si, mas a aplicação dessa noção às cidades foi problemática desde o começo, como eu até já comentei, tendo havido aquela até ideia de se fazer um decreto específico para isso. Isso porque o Decreto-Lei 25 não contém nenhuma provisão clara a esse respeito. Um dos principais pontos de questionamento, como eu também já comentei, relacionava-se justamente à ausência de notificação dos proprietários dos imóveis existentes nessas áreas, que era feita somente às prefeituras, naquele momento inaugural, devido ao entendimento, sobretudo de Rodrigo Melo Franco, de que as instâncias municipais seriam as guardiãs e as responsáveis pela preservação do que é coletivo, do que é de interesse público no espaço urbano. Segundo essa visão, as municipalidades seriam as responsáveis pelo que haveria de valor excepcional nesses casos e, portanto, do que seria considerado monumento. Esse entendimento não é meu. Esse entendimento está explícito em correspondência enviada por Rodrigo a um colaborador do IFAM em Diamantina, respondendo-lhe como deveria interpretar as disposições do Decreto 25 para a cidade de Diamantina. Fica aí para vocês acompanharem. Eu não vou ler o começo para não ficar muito chato, vocês leiam aí, mas eu vou partir ali do número 1. Reparem que quem grifa monumento não sou eu, esse grifo é de Rodrigo. Ele diz o seguinte: o que constitui monumento pelo seu valor excepcional, pelo seu excepcional valor histórico e artístico nos aludidos casos, cidades, não é nenhum dos edifícios considerados em si mesmo, isoladamente, mas sua coexistência, sua conservação em conjunto, formando um todo que, por isso mesmo, assume feição urbanística e arquitetônica de valor inestimável, seja do ponto de vista puramente histórico, como do ponto histórico, como do histórico artístico. É esse conjunto que importa preservar no seu todo, pois empresta às cidades que ainda apresentam essa documentação viva de sua formação e desenvolvimento originários a sua fisionomia peculiar. É, portanto, esse conjunto, isso é uma frase dele, bem imaterial, que é de toda a cidade, sem pertencer particularmente a quem quer que seja, o objeto do tombamento ou monumento incorporado ao patrimônio histórico e artístico nacional. Não é isso o mesmo que uma série de tombamentos especiais de bens individualizados, cada um isoladamente considerado. Ou seja, na concepção deles, os tombamentos de cidades eram outra coisa, tinha outro sentido. E não eram trechos de cidades, eram cidades inteiras, depois foram sendo delimitadas. Mas nessa época, em 38, era Ouro Preto inteira, Diamantina inteira, Mariana inteira, Tiradentes inteira. Ou seja, embora nesse conjunto estivessem tombados os monumentos destacados, as igrejas, as capelas, os palácios, a arquitetura popular estava toda tombada ali juntos. Só que ela não era nomeada assim. Em resposta, essa resposta mostra também que as noções de monumentalidade e excepcionalidade
praticadas nos anos 30 e 40 são mais complexas e sofisticadas do que parecem à primeira vista, né? Não são exclusivamente atreladas à grandiosidade artística ou arquitetônica do bem protegido, ou mesmo à sua riqueza, mas à feição singular e significativa que o objeto da preservação possui. Os textos já mencionados de Gilberto Freire, de Rodrigo Melo Franco sobre os Moncampos, os de Lúcio Costa e Paulo Credinho sobre a arquitetura popular, as considerações de Mário sobre a capela do sítio Santo Antônio, dentre outros exemplos, mostram que nas expressões populares, pouco cultas, conforme dizia Lúcio, eram também reconhecidos atributos de genialidade e mesmo de monumentalidade, no sentido de algo memorável. Não de monumento no sentido do senso comum, né? Mas de algo memorável, algo que marca. Em contrapartida, o que era contraposto a essa arquitetura de raiz popular? Essa arquitetura que eles chamavam de verdadeira, honesta, plasticamente saudável e que ancora o valor de conjunto das cidades cantadas. Porque é esse conjunto que ancora o valor. O que era chamado de falsa arquitetura, de arquitetura bastarda e que deveria ser banida do rol do patrimônio. Todo mundo sabe o que é o neocolonial, por exibir e explorar de modo inadequado as qualidades dessa arquitetura e as produções do ecletismo que simplesmente, segundo eles, imitavam os estilos europeus. E o que essas linguagens estéticas pretendiam, senão a monumentalização, no sentido mais banal, das edificações, devido justamente ao seu uso e às vezes até abuso de elementos rebuscados, formalmente complexos, profusos e mesmo grandiosos. Considerando-se esse sentido comum de monumental, é possível afirmar que aqueles pioneiros do campo preservacionista foram, na realidade, destruidores de monumentos, nesse sentido, e ainda do que julgavam ser expressões não brasileiras, né? A gente sabe que pouco sobrou do ecletismo, muito por causa, né, dessa postura. Bom, como é que eu estou de tempo? Vamos pular. Tem outras considerações aqui sobre a questão do valor, né? Mas deixa eu ver o que eu pego para não. Bom, eu suspeito, então, que uma das vias destinadas a pavimentar essa afetação popular foi, de um lado, restringir o elogio e a defesa desses predicados ao discurso desenvolvido no espaço editorial e, de outro, ocultá-lo nos tombamentos de cidades e conjuntos urbanos, nos quais, numericamente, a arquitetura popular prevalece e é obrigada sob a denominação de arquitetura civil do período colonial e entre outras denominações. O que gerou, inclusive, na cabeça da sociedade, a ideia de que toda e qualquer cidade quando tombada, mesmo cidades contemporâneas do século XIX, são cidades recheadas de arquitetura colonial. Acho que vocês já devem ter percebido isso. As pessoas se referem, mesmo na arquitetura do século XIX, como arquitetura colonial. Isso ficou entranhado. Bom, fundamentalmente, né, eu entendo que eles focalizavam nos tombamentos individuais, cuja visibilidade e possibilidade de contestação era maior do que a sensibilidade vigente e mesmo a ideia de monumental vigente, ainda não devidamente educada, poderia mais facilmente reconhecer como passível de atribuição daquilo que o Alois Níquel denominou de valor artístico relativo, ou seja, aquele valor que é atribuído à arte do passado que a sensibilidade moderna pode reconhecer, né?
Então, o que eu estou tentando defender aqui é que essa arquitetura valorizada, essa arquitetura popular valorizada ficou contida no escovamento urbano e os escovamentos individuais foram restringidos aos tais grandes monumentos que a sensibilidade contemporânea podia aceitar mais facilmente como algo a ser protegido por toda essa rigidez da própria lei e também como algo que a sensibilidade moderna poderia reconhecer como monumental, de alto valor artístico, etc. Eu digo que essa estratégia logrou bons resultados jurídicos nos tombamentos individuais e legitimou a proteção, ao mesmo tempo, de toda uma arquitetura popular sem necessidade de lhe dar o nome. Uma arquitetura que, embora descrita e elogiada por Costa e por outro no espaço editorial, se esgueirou por entre as malhas dessa peneira que foi posta pela legislação nos tombamentos urbanos e nessa noção ampla de arquitetura civil. Malhas que deixaram passar essa arquitetura popular mais tradicional, mais antiga, mas barraram um campo, cuja rusticidade e mesmo provisoriedade seria difícil fazer compreender como patrimônio naquela época. Essa interpretação pode ajudar a explicar o silêncio em torno da essência popular da arquitetura brasileira a partir dos anos 50 e o seu surgimento muito eventual, apenas como curiosidade exótica, como ilustra o tombamento individual do Sobradão do Foro, em Minas Novas, Minas Gerais, protegido em razão do seu, aspas, notável arrojo rústico, não sei como é isso, notável arrojo rústico e proporções, como observado no próprio parecer de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Esse episódio mostra a concepção ainda vigente em 59, porque esse tombamento é de 59, de que o tombamento individual, mesmo da arquitetura popular, diante das restrições postas pela lei, somente deveria ser promovido em casos excepcionais. Mostra também que a absorção dessa arquitetura nas cidades tombadas significou o reconhecimento de sua natureza literativa, portanto, do seu valor de conjunto, e ainda a possibilidade de tornar legítima a limitação do direito de propriedade nesses casos, porque ele atinge também os conjuntos, apelando-se à própria antiguidade dessa arquitetura. Não vamos esquecer que o próprio Paulo Rio nos ensina que o valor de antiguidade é um dos mais democráticos no sentido da percepção de qualquer um. Qualquer um percebe o valor de antiguidade. Apelando-se, portanto, à antiguidade como arquitetura colonial. Deixa eu ver. O popular, né, ou vernacular, somente retorna como um qualificativo definidor da atribuição de valor a bens culturais nos anos 80, após a reconfiguração do campo preservacionista, que culminou com a promulgação da Constituição de 88. A partir dos anos 70, a gente sabe, esse campo se transforma totalmente com novos agentes, novas instâncias e mundo. Contudo, a partir daí, a história que se conta muitas vezes esquece ou ignora o que se escreveu e publicou sobre a arquitetura brasileira naqueles tempos iniciais. E na visão de quem não se debruçou sobre essas nuances e complexidades desse começo, a ação preservacionista teria sido marcada menos por uma noção estreita e eurocêntrica de patrimônio, calcada na preservação de expressões monumentais de pedra e cal produzidas pelo colonizador português. O que eu estou tentando dizer é que abaixo dessa ponta, desse iceberg, que é constituída pela prática de tombamento, e isso é real quando a gente olha apenas a prática de tombamento, há muitas camadas de machucado a considerar e a explorar. E para fechar
Eu vou dar só um exemplo popular, se eu ia falar, não vou falar mais. Vou falar só disso aqui. Esse exemplo da cidade de Cachoeira. Em 1938, e aí eu quero de público aqui agradecer a Vanessa Pereira, lá, coordenadora da área de tombamento do FAM, que foi quem encontrou esse documento. Esse documento não foi encontrado por mim, ele foi encontrado por Vanessa Pereira. Ela está trabalhando nele na sua tese de doutorado, mas ela me cedeu esse documento e por isso eu quero dar aqui esse crédito a ela. Em 1938, Rodrigo Melo Franco de Andrade solicitou a Godofredo Ribeiro de Figueiredo Filho uma espécie de inventário de textos sobre Cachoeira para orientar os tombamentos nessa cidade. Isso em 1938. Aqui é a capa do Augusto. Godofredo Filho era professor, escritor e poeta, vinculado ao grupo modernista da Bahia, que dirigiu a unidade do IFAM da Bahia de 1938 até os anos 70. Ele foi o nosso Rodrigo Franco de Andrade. Ficou lá no mesmo tempo que o Rodrigo ficou. Ele ficou na Bahia. E então ele produziu em 1938 esse texto que se chama Pequeno Roteiro de Cachoeira, no qual ele descreve essa localidade com vistas a apontar o que nela se poderia proteger. Embora ele acabe dando mais relevo à herança luso-brasileira e às edificações mais destacadas, o poeta baiano apresenta uma visão abrangente sobre o que seria relevante nesse caso, uma visão que é bastante próxima daquela contida no anteprojeto que antecedeu a criação do IFAM. Além de situar a cidade em seu contexto histórico de formação e desenvolvimento, o documento explora suas características urbanas e paisagísticas, festas religiosas e tradições populares. Sobre essas últimas, Godofredo Filho destaca folguedos como a burrinha, o bumba meu boi, a jeguinha, o caboclo e o que chama de terno de candomblé, assim como as festas de Nossa Senhora da Ajuda, do 25 de junho, de São João e da Boa Morte. Sobre essa última, traz uma descrição minuciosa dos seus rituais e das vestes das mulheres negras que compõem a Irmandade, bem como do animado samba de roda que sempre encerra esta celebração. Reserva também espaço para os candomblés, que nas suas palavras, e aí eu estou repetindo um trecho do texto, enchem com suas músicas as noites mornas do grande vale, fecha aspas, afirmando também que Cachoeira, aspas, ainda guarda uma das mais homogêneas e perfeitas culturas negras do Brasil. Uma parte considerável desse opúsculo é destinada a considerações sobre a Casa Cachoeirana, registrando-se que nas velhas ruas, nas zonas mais antigas da cidade, como o bairro do Caquende e dali retratado, as casas humildes, que Godofredo chama de tipo popular, emprestam à área um pitoresco vivo e sempre novo. São descritas ainda as casas nobres e os sobrados, nos quais ele ressalta algumas propriedades, alguns predicados. Menciona também as casas de fachada aberta, cujas ombreiras emanadas também eliminam os cheios, além dos palacetes e chalés do século XX, ornados por platibandas, algumas ele admite de gosto duvidoso. Como se vê, a visão do Godofredo sobre o patrimônio de Cachoeira ia muito além do monumental ou do excepcional nos seus sentidos, envolvendo claramente o que hoje se chama de patrimônio cultural. Mesmo com relação à arquitetura mais elaborada, o poeta baiano registra como de interesse não somente o que se construiu no período colonial, mas também as edificações do século XIX e XX. Por fim, reforçando um pouco o que eu vim tentando dizer até agora, elogio popular, mas recomenda para tombamento individual algumas edificações destacadas, pois, sobre qualquer ótica, elas seriam, obviamente, mais aceitas como patrimônio.
o tombamento da cidade não foi feito naquele momento. Só viria ocorrer em 71, mas não por esses motivos, por outros motivos que não vai dar para a gente explorar aqui. Então, concluindo mesmo, né, eu estou colocando várias coisas aqui, caberia algumas reflexões finais sobre essa relação entre patrimônio e arquitetura popular, né? O exame dessa trajetória, da trajetória desse campo preservacionista desses 90 anos, mostra, para mim, ficou mais ou menos claro, que foi nos anos 30 e 40, e não depois, que o tema da arquitetura popular e do seu papel na constituição de uma arquitetura brasileira digna de preservação foi mais presente e mais explorado, tanto no discurso quanto na prática. Se aceitarmos que a presença dessa arquitetura nas cidades tombadas naquele período é majoritária. E entre os anos 30 e 40, portanto, constituiu um tema explicitamente abordado e legitimado no espaço editorial, além de protegido na prática por meio do uso dos mantos protetores da arquitetura civil e da arquitetura colonial, no bojo das estratégias de defesa do Decreto-Lei 25 de 37. Eu acho que esse exame mostra também que a noção de patrimônio praticada lá no início foi de fato mais sofisticada e mais complexa do que se fala atualmente. Mas caberia ainda se perguntar que força, né, a recente apropriação da arquitetura popular como bem cultural e material no campo preservacionista terá efetivamente o poder de colocá-la numa posição de relevo dentro do próprio campo, né? A despeito da compreensão, a meu ver, acertada, de que a preservação dessa arquitetura supõe mais a continuidade de saberes e fazeres do que e de que a sua preservação supõe mais do que a intronização de certos exemplares como patrimônio, via tombamentos individuais, e aqui eu estou posicionando no sentido parecido com o que eu acho que eles pensavam antigamente, de que não faz muito sentido tombamentos individuais nesse campo, a não ser em casos muito específicos. É forçoso reconhecer que o ocultamento dessa arquitetura popular no campo preservacionista dentro desses conjuntos promoveu um ocultamento mais duradouro e que permanece vigente, vinculado, inclusive, a esse tombamento de conjuntos urbanos, porque, embora muitos conjuntos urbanos mais recentes tenham sido tombados pelo seu aspecto popular mesmo, por conter uma arquitetura marcadamente popular, isso é pouco falado, isso é pouco divulgado, isso é pouco colocado em destaque até hoje, né? Assim, a gente, de certa forma, pode reconhecer que, embora essa estratégia tenha funcionado no sentido de manter o campo e manter a legislação que lhe dava suporte protegido durante todo esse tempo, ele acabou, de fato, por promover esse ocultamento, né? E na cabeça da sociedade, o que existe nessas áreas tombadas não é uma arquitetura popular, é uma arquitetura colonial, mesmo que seja do século XX. Bom, gente, tinha mais coisa na recente, entendeu? E agradecer a Paulo, a Marta, no passado, eu acho que os nossos estão atuando. É porque aqui está a caixa. E aí, se eu ficar ali, vai ficar ecoando. Eu vou ficar aqui. Eu podia mandar para lá, onde vai dar bom. A gente tem ainda uns minutinhos para a gente conversar. A cabeça foi para muitos lugares, né? Para a gente tentar coisas que a gente possa dialogar a partir das suas provocações que
acho que, sobretudo, mexem com uma determinada bibliografia que não tão extensa, mas é bastante consolidada, de estudos como o seu, da Márcia Chuva, da Silvana Rubinho, que está aqui presente, da Marisa Veloso, que se debruçaram sobre essa historiografia do patrimônio, sobre essa história do patrimônio, e produziram uma determinada historiografia que vem sendo repetida desde a década de 90, que é na qual esses trabalhos se situaram. Então, você está propondo novas interpretações sobre as quais a gente, de 80 a 90, né, onde elas foram feitas. Então, você está propondo novas questões e interpretações que são bastante instigantes, tenho certeza que muita gente, a cabeça também de todo mundo deve estar pensando. Não sei se alguém já de pronto tem alguma pergunta, algum comentário a fazer. Isso já passo. Então, eu vou fazer dois comentários, dois ou três, talvez, pontuais. Primeiro, fiquei pensando muito, a partir dos seus próprios conceitos, da ideia de cidade e monumento, mas na medida em que essas camadas de monumentalização, ou desmonumentalização que você defendeu aqui, elas são mais amplas e complexas, a ideia de cidade e monumento, ela vai apagando essas contradições, essas individualidades da arquitetura para criar um conjunto em si monumentalizado. Talvez esse esforço que é dado não pelo ato de valoração, mas pela ação da salvaguarda com o tempo, que vai apagando essas individualidades de uma arquitetura popular, que é no cerne da qual fala hoje, tenha, em alguma medida, despopularizado essa própria arquitetura. Então, talvez se a gente pensar o próprio conceito da cidade monumento mesmo, assim. E um pouco, não sei se você pensou sobre isso, né? E depois, acho que na década de 60, aparecem algumas iniciativas de reconhecimento popular. Pensei muito no próprio Paulo Barreto, né? Pouco estudado ainda também, na proposta mesmo de Petrópolis, que foi falada aqui hoje de manhã, mas a partir da década de 80, quando ele faz o estudo de Petrópolis lá nos anos 60, ele considera mais coisas que estão um pouco estudadas. E aí, o último comentário, para pensar no agora, a gente que está aqui na linha de frente do patrimônio de São Paulo, na linha de frente, assim, tentando pensar nos conceitos, com os colegas, né? Muita gente aqui pensando, é quase impossível a gente conseguir salvaguardar qualquer coisa que tem sido pensada a partir de uma dimensão popular, seja nos conceitos municipais estadual, mas também no próprio IFAM, quando a gente tem uma área de entorno do Ginásio de Apuera, que é um conjunto de vilas que não tem a menor possibilidade de sequer ser consideradas como um entorno. Então, me parece que essa ideia de modesto, de outras adjetivações, elas estão sempre rondando esse campo de saberes e conhecimento, mesmo na década de 80, mesmo quando tem essa abertura, vários estudos sobre IGEPAC, se conhece, mas não se protege. Isso vem se perpetuando perfeitamente mesmo hoje. Então, são coisas que me fizeram pensar a partir da sua fala. Vou passar para o Zé Pessoa, e se alguém mais tiver um comentário, acho que seria muito interessante escutar você para a gente ter um mini debate, antes da gente partir para o café. Só um comentário para somar ao que você estava falando, especialmente no caso da Bahia, que é uma coisa por falada, que é a questão da cor. O patrimônio sempre tratou a Bahia de forma diferenciada do resto, criando o que é uma coisa de identidade popular, a ideia de que as casas de Salvador e de Cachoeiras eram todas coloridas. E assim ele manteve, nessas primeiras décadas, essa identidade da cor, que é uma identidade popular, São da cor
e não transformou a Bahia como Ouro Preto e as outras que eu chamo de uma arquitetura mediterrânea, toda branquinha. E é engraçado, porque isso vai ser motivo de briga do patrimônio contra a propriedade de coisas, impedindo que eles transformassem as casas brancas, transformassem casas brancas e se insistindo nas diversas cores. E até dizendo coisas que não é possível que eles acreditem que participem, como usando como argumento, esse edifício originalmente era colorido. Se referindo a prédios do século XVIII, provavelmente do século XVIII não é colorido. Então, era só isso que eu acho que um elemento interessante que reforça essa ideia. Só uma observação, Zé puxou o assunto da cor, e aí eu agregaria mais uma coisa. Não há em relato de viajante sobre Salvador uma menção sequer a ser colorido. Tudo fala numa cidade branca, de casas brancas. A única menção a uma coisa um pouco mais sutil de cor é de 1860, se não me equivoco, de Maximiliano de Habsburgo. É a única. Então, me parece que o mais provável é que a cor se ganhe lá pela segunda metade do século XIX e mais para o final. Não há uma menção sequer. A cor sempre, quando se fala, aí, sei lá, seriam 7 ou 8 menções soltas, é uma cidade branca. Tá? Então, assim, essa é a primeira observação, com base em testemunhos. A outra é daquilo que Márcia comentou, e você, na verdade, reforça uma suspeita e que eu temia quando você falou no uso do valor antiguidade de Hegel para etc. Hegel está descrevendo a sociedade europeia do final do século XIX, aonde boa parte da literatura, quando vai falar em massas, está se referindo às classes médias, ao grande fluxo de classes médias. Ou seja, o culto às ruínas era parte da sensibilidade, do patetismo, do patos das classes médias, que, para alguém com a voz Hegel, eram iletradas, eram alfabetizadas, mas ele entenderia como iletradas, e que se emociona e se comove com as ruínas, porque pelo menos desde, se não me engano, o Castelo de Otranto, né, que é o livro do Horace Walpole, que bota fantasmas em castelos abandonados. Então, era todo parte da literatura escapista, da pintura como Toteminsel, que foi, na sua época, a pintura mais reproduzida na Europa, foi se não me engano, Toteminsel, a Ilha da Morte. Então, era a sensibilidade das classes médias. E isso é uma teoria que está descrevendo, e ele achava que isso seria o futuro. Eu, sinceramente, no século XX, menos ainda no XXI, vejo nenhuma comoção ruim. Assim, me parece que é um uso casuístico que o IFAM faz com Hegel, como faz com Ledick, com o caso do uso da palavra estilo de maneira equivocada. Hegel não, no caso Ledick entende estilo como uma coisa inteiramente diferente do que entendemos. É apenas isso. Bom, Marta, mas tem muito que você perguntou, eu fiquei aqui maquinando um pouco, sabe? Você fica aqui com a cabeça meio... eu fiquei pensando nesse contraste que muitos fizeram entre o Rodrigo e o Mário naquele momento da fundação. Eu fiquei me perguntando se eu também não carreguei um pouco em algum momento, não tem que eu esqueci uma outra vida, né? Mas eu não carreguei um pouquinho na tinta disso, ao fazer esse contraste mais ou menos entre o Rodrigo e o Mário. Bom, eu não transformei o Mário num herói civilizador, nem o Rodrigo num conservador, jamais chamaria o Rodrigo de conservador nem por 10 minutos. Mas eu fiquei me perguntando também se isso não era uma reação, um contradiscurso ao discurso oficial do IFAM sobre si mesmo, né? Se você... Lembra quando eu comecei a pesquisar? Isso aí eu ia falar assim, basta ler o livrinho amarelo. Livrinho amarelo, para quem não sabe, enfim, era uma publicação com todos os decretos, todos não, quase todos, os projetos de lei e decretos anteriores à criação do IFAM. Não, a página do IFAM é um delírio, né? Não tem noite insônia que sobreviva tudo que está disponível. Mas está disponível aquilo ali, e aí, nesse próprio livrinho, na introdução, dizia, foi feito o projeto do Mário e com pequenas modificações foi feito o projeto Rodrigo. Eu olhava os dois e falava, pequenas modificações aonde? Um texto fala e o outro escuta, né? E eu acho que quando algumas pessoas enfatizaram um pouco a diferença entre os dois, talvez fosse uma maneira de fazer um contradiscurso
a história oficial que o FAM propunha naquele momento. Sem jogar lá fora, mas tentando. Também porque, né, Marcelo? O texto precisa de um pouquinho de drama, né? A gente às vezes contrasta essas coisas, que o texto precisa de um pouquinho de jogo de cena, né? Com o leitor, coitado, né? Animado. E eu acho que isso também já permite que a gente tenha uma outra leitura hoje, que ninguém precisa ficar brigando com aqueles textos fundadores do IFAM. Eu estou me perguntando aqui se também essa posição um pouco lateral, um pouco incorporada que o Mário tem, que fica sempre a meio caminho, foi baseado no Mário, mas também não foi. Não tem um pouco a ver com as tensões das outras instituições também, do próprio Rio de Janeiro, que estava em disputa ali, né? Você mesmo mencionou o Museu Histórico Nacional, o Instituto Histórico e Geográfico, mas eu lembro de um aluno meu que pesquisou o Museu Nacional e a presença de Luiz Alberto Torres, essa conversa toda. Inclusive, a Luiz Alberto Torres, se não me falha a memória, é possível que falhe, mas ela escreveu, acho que no volume 1 da revista do IFAM. Se não foi no volume 1, foi no volume 2. Ela foi uma das primeiras a escrever, inclusive ela escreveu sobre cerâmica marajoara. E esse meu ex-orientando, Walter, ele coloca, inclusive, aquela troca de correspondências tensa entre Mário, Heloísa e Rodrigo, onde eles estão brigando justamente por conta de quê? Da tal generosidade etnográfica, né, atribuída ao projeto de Mário, e que Heloísa, conceitual do projeto do Museu Nacional, ela entendia etnografia de uma etnografia ameríndia, e o Mário entendia etnografia de uma etnografia popular. Então, eu fico no meio dessas tensões todas, interinstitucionais, nos ajudam a explicar um pouco esse lugar complexo, para dizer o mínimo do Mário, lugar que vai ser revisto, não vou falar disso, que Zoe Anastácia está aqui, mas na gestão, né, mais tarde, bem mais tarde, do Aloysio Magalhães. É um comentário, só porque eu fiquei com a cabeça um pouco fervilhando aqui. Obrigada pelos comentários. Então, para a Márcia considerar o seu possível. Deixa eu só complementar. Eu ia falar, ela falou antes. A grande interlocutora do Rodrigo, o decreto dele de 5 é a Luiz Alberto Torres. Essa coisa que você está mal, porque você está telefone. Ficam discutindo, envolvem o Mário no início, mas depois do Mário fica fora do baralho, que ficam os dois discutindo a redação. E conceitando, Zé, esse livro, quanto mais o Rodrigo mostra a vários intelectuais do e Heloísa é uma das interlocutoras que, de certa maneira, vai avalizar ou não, né, durante mais. A Heloísa precisa ter muita atenção, né? Assim. Não, o papel, inclusive, esse papel tem várias coisas arqueológicas e etnográficas na primeira publicação de história. Eu fiquei também muito instigada pela tua fala, e aí, nesse momento que a gente retoma, né, os escritos, dentro de um outro contexto, a partir de uma outra perspectiva, e pensando também nas continuidades entre o neocolonial e o modernismo, né, e os diálogos entre os Costa e pessoas que os precederam, como o Ricardo Severo, por exemplo. O Ricardo Severo, nas conferências dele, de 14 e 17, né, que chamou Arte Tradicional no Brasil, ele enfatiza muito a ideia de que o que interessa, que a nota normal da tradição são as cidades. E ele fala no sentido de arquitetura popular, muito parecido com o que você me falou aqui. Então, talvez valesse a pena reler essas conferências e se aproximar. Eu falei um pouco sobre isso no mestrado, que virou um livro sobre Carlos Severo, mas a professora Maria Lúcia Bressan Pinheiro, também no livro dela, faz aí um comentário um pouco mais alongado sobre isso, aproximando inclusive o Severo do Ruskin, que também vai ter essa perspectiva que o patrimônio está na cidade e que é o conjunto construído de habitação. O Severo até fala assim, se o conjunto da cidade, a habitação está protegida, tudo bem ter edifícios que são de exceção com outras linguagens e outros estilos. Então, talvez valesse a pena se retomar isso. Acho que pode ser interessante. Eu acho que algumas perguntas são legais porque elas vão, assim, quase que diretamente em coisas que eu não queria falar, que eu pulei aqui, por causa do tempo.
né? E aí me dá uma oportunidade de voltar ao tempo. Mas vou começar assim, até pela ordem. Flávia, essa reflexão que eu estou fazendo, e ela está em progresso, eu quero, né, frisar isso, não é uma coisa acabada, não é uma, sabe, uma tese que eu estou defendendo, eu estou pensando sobre isso. Coloca em xeque, assim, a minha própria visão da cidade de momento. Tem tudo. Mas ela pode ter sido também parte dessas estratégias, certo? Ainda mais ouvindo o que a Joana falou agora, eu estou começando a ficar convencida que sim, né? E claro, essa arquitetura popular elogiada, ela é também idealizada. E em nenhum momento, pelo amor de Deus, entenda que eu estou falando aqui de arquitetura popular de fato. Eu estou falando da idealização de arquitetura popular desses caras lá no começo. E essa idealização eliminava muitas coisas que a gente sabe que também são da alçada desse fenômeno, como as próprias manifestações do ecletismo popular e de tudo mais que já havia naquela época, eles já estavam convivendo com isso, mas que estava fora. Porque para eles, a arquitetura popular que eles estão elogiando é aquela da casa popular portuguesa que chega no Brasil rústica e vai aqui ganhando, né, contribuições outras, adaptando ao clima, etc. O que eles estão falando? Eles não falando eles não estão abarcando o fenômeno como um todo, de jeito nenhum. Mas gostei de você trazer a coisa do Bastard Movement para eu própria fazer mais essa relação, com certeza. Eu ia, depois que eu meio expus, assim, que eu penso, estava na cabeça daquelas pessoas, eu ia falar um pouco do que aconteceu depois, mas aí eu pulei. Tá? Mas eu espero que isso vire um artigo, certo? Ou alguma coisa do gênero, e aí eu possa apresentar de uma maneira mais completa. Mas o que eu ia tentar dizer, mas portei aqui, é que se volta a falar nisso, isso continua de algum modo sendo falado, né? E se volta a falar justamente a partir daí, e culminando nos anos 80, quando o espaço editorial abre de novo para esse tema, porque ele meio fecha o tema, aí nos anos 50, se não vê mais nada disso, e aí no espaço editorial só volta nos anos 80 com o artigo do Jorjão sobre a arquitetura vernacular da Paraíba, né, da lei de caráter colorido, aquela coisa toda. Aí ele volta. Mas isso ficou, de algum modo, eu acho que todos aqueles que conviveram conosco, como é o caso do Dória Alcântara e tudo, isso não sai efetivamente de cena. Porque, inclusive, o Lúcio era o exemplo que eu ia dar, em 77 ou 8, ele faz aquele projeto para o Thiago de Mello da Casa de Barreirinha, que é quase um retorno a essa saúde plástica e a tudo aquilo que ele elogia lá atrás. Né? Então, na realidade, para mim, sempre foi claro que, embora o Lúcio não tenha falado muito mais sobre isso depois daquele texto que já foi comentado aqui por você, da arte. Fala o nome de novo, que eu esqueci agora. As artes? As artes plásticas no Brasil, que eram 50, né? 52, por aí, que ainda estava quente esse assunto. Depois disso, o Rodrigo não fala muito mais também, a não ser no episódio do Sobradão do Fogo, e o Lúcio também não fala muito mais. Mas, em projetos, ele expressa a validade dessa ideia, mesmo lá no anos 70. Né? Bom, você falou da impossibilidade de hoje salvaguardar qualquer coisa como popular. Bom, veja bem, eu acho que isso é consequência, às vezes, do ocultamento. Porque, de uma certa forma, isso passou por um ocultamento. Imagina se lá nos anos 30, 40, até mesmo no começo dos anos 50, você ia virar para um proprietário de uma casa claramente popular,
de uma dessas cidades e dizer: sua casa popular está tombada. Isso ia ser algo difícil de explicar na sociedade naquele momento, não depois. Hoje já não é mais, mas mesmo assim, a impressão que eu tenho é que ficou tão entranhado na maneira de ver, até, que o próprio fã não faz efetivamente esse reconhecimento na área do patrimônio material. Faz em episódios, ainda em episódios que são fora da curva, tipo o caso da Flor, tipo Sobradão em Minas Novas, mas o reconhecimento de que essas cidades, que hoje já são mais de 80, e que estão plantadas em quase todas elas, o que dá a liga do conjunto é a arquitetura popular, em todas elas. E não só uma arquitetura popular, mas uma arquitetura popular que esse estudo mais recente de Paulo e Sandrinha mostrou habitada por pessoas de baixa renda, muito simples, grande parte. Né? Claro que não são todos os conjuntos, mas a maioria é. Mas isso não é falado. Então, é uma arquitetura que um pouco perdeu no campo do patrimônio, é por isso que eu digo que é uma relação difícil, ela é fundadora, mas ela é difícil porque ela não tem direito ao nome. Ela não tem direito um pouco ao reconhecimento nesse sentido. Entende? É um pouco isso que eu estou querendo sinalizar. Com relação à cor, Zé, olha só, a história que eu sei. O próprio Daniel lembra que o colorido da cidade parece que só começa a ver no século XIX, né? Pelo que relatos que temos e tal, e também quando as cores, né, ficam um pouco mais acessíveis, os pigmentos, não sei, para as fachadas externas. Então, ninguém tem muita certeza de como era, mesmo a cidade de Salvador, mesmo Cachoeira, antes do século XIX. Agora, é fato, tudo indica que a partir do século XIX ganha um colorido. E é possível que o Olhando Cachoeira tivesse referido ao colorido, ele está falando disso em 38, que pode vir também do século XIX. Mesmo em Cachoeira, não sei. Tá? Agora, eu sei que na época do BCH, isso está documentado, houve uma baita discussão entre as pessoas do IFAM na Bahia, entre elas o Jorge Rebouças e o pessoal do Rio de Janeiro, que desejava que naquela intervenção que o PCH financiou no Lago do Pelourinho e na Rua Freire Brito, que recuperou as fachadas, que ficasse tudo branco. E houve uma briga. Naquele momento, com o pessoal do IFAM da Bahia dizendo que não, que ia ficar colorido. Isso eu sei. Agora, eu não tenho certeza de como isso antes foi discutido. Eu realmente não me debrucei sobre essa questão da cor. Embora eu ache que faz sentido, eu acho que é uma das coisas que a gente pode olhar. Mas essa briga entre Diógenes tem uma discussão. Ali no século e poucos, quando o dinheiro do PCH chega para fazer a intervenção das fachadas, né? Da Rua Freire Brito e lá no Pelourinho. Você falou que a Heloísa Alberto Torres era a grande interlocutora do Decreto 25. Eu não sabia disso. Esse material está lá no arquivo, mas parte dela. Exato. Eu não olhei as pastas de Heloísa, então realmente eu não tinha. Eu achava que ele tinha tido outras influências. Do Prudente, de Moraes Neto, olhava de outra maneira, não sabia que era. O que começa também a fazer sentido diante disso que a gente está colocando aqui, do que Silvana falou também. Porque tinha mesmo essa briga do Mário e a Heloísa, né? A Heloísa numa visão mais antropológica restrita, né? Da antropologia daquela época, e o Mário na visão mais aberta do popular, que é do mundo paulista, que vai para lá. E que acaba, de fato, não prevalecendo, assim, não era não prevalecendo no que se preservou, mas não prevalecendo na maneira de denominar as coisas mesmo. Né? Eu acho que ela foi apagada, nesse sentido, ela ficou, mas não ficou, né? De algum modo.
Outra, Daniel, fala do valor de antiguidade de livro. Veja só, essa parte de livro eu não tinha nem escrito, mas eu também pulei. Então ficou meio truncado, tá? Mas o que é que eu estava tentando raciocinar? Esses caras estavam sendo pressionados juridicamente. Movimentos que eles faziam, muitos caíram na malha da justiça imediatamente. Um risco alto de ter a lei declarada inconstitucional e o edifício todo ia ruir. O edifício completo, ou seja, o campo preservacionista ia implodir, se isso acontece. Então, eles estão ligados nisso o tempo todo. Eles querem, na minha opinião, manter, preservar essa raiz popular, esse sabor popular, esse valor, não é valor, essa qualidade popular que está ali imbricada naquilo que eles estão chamando ou tentando definir como arquitetura brasileira. Mas eles precisam, ao mesmo tempo, fazer com que toda uma sociedade de proprietários que está levando eles para a justiça não prevaleça na sua arguição de inconstitucionalidade. Então, o que eu acho que eles também fizeram, além de ocultar esse popular nas cidades, além de focalizar só grandes monumentos nos tombamentos individuais, eu acho que eles começaram uma espécie de trabalho educativo, né, ao falar bem no espaço editorial, ao falar bem, ao elogiar o popular como desataviado, simples, né, robusto, modesto, aqueles adjetivos todos, com uma forma de associar isso ao antigo, tá? De modo que uma sociedade ainda não sofisticada nesse sentido pudesse aceitar como algo a ser protegido através de limitação do direito de propriedade. Não vamos esquecer isso nunca. Porque muitas vezes se fala do tombamento como se o tombamento não fosse nada. Não, ele é uma questão. Ele é limitação do direito de propriedade. E aí, entender algo como antigo é mais fácil, de um modo geral, do que entender de outra maneira. Então, acho que essa coisa da arquitetura do período colonial, a arquitetura colonial, ela também se firma um pouco dentro dessa perspectiva de que é algo antigo, é antigo, então tem que preservar. Fica mais fácil de entender. Agora, se você vira e fala, tem que preservar, porque tem aí uma raiz popular que dá origem a toda uma arquitetura, ninguém vai entender isso, a não ser os entendidos, né? Aqueles que estão lendo o que eles estão falando no espaço editorial. Agora, claro, pessoal, eu não tenho certeza absoluta de nada disso, eu estou fazendo uma interpretação, porque sempre me pareceu muito estranho que você tivesse esse conjunto de elogios, esse relativamente amplo reconhecimento do papel da cultura popular nessa formação e, de repente, isso some. Some mesmo. O que explica esse sumiço? Se a gente sabe que essa ideia não era única, exclusivamente de Mário de Andrade, veja bem. Porque se fosse única e exclusivamente de Mário de Andrade, era fácil falar, ele foi abandonado. Mas não isso. Se a gente pega esse livro novo, que foi organizado das cartas de Rodrigo para Mário, a gente vê que tem muita identidade entre os dois. Tem muita coisa em comum entre os dois. Né? Então, é por aí que eu estou um pouco pensando. Silvana, repare, eu não acho que você e várias outras pessoas que nos anos 70 ou 80, você mais 80 e tal, que falaram e tiveram um olhar crítico sobre esse começo, estejam errados. Não é isso. Eu acho que houve uma apropriação reducionista do acredito. É isso que eu estou tentando dizer. Virou uma espécie de slogan que frequenta os programas de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, aquele livro com patrimônio, na seguinte frase que eu vou resumir assim, né?
Lá no primeiro tempo era protegido só vertical, monumental, era essa portuguesa. Ponto. Como se não tivesse tido mais nada. Né? Isso passou por esse reducionismo. Agora, Mário e Rodrigo eram diferentes. Eu não acho que eles eram iguais. Eu acho que eles tinham muitos pontos em comum, tá? E acho também que uma parte dessa colocação de Mário e Rodrigo em campos opostos, vamos dizer assim, vem de uma construção feita pelo Aloysio Magalhães, que está no livrinho amarelo. Eu concordo com isso. O livrinho amarelo, até para valorizar o olhar novo, né, entre aspas, que o Aloysio está trazendo, desconstrói a gestão de Rodrigo e enaltece a visão de Mário como algo que agora ele está retomando. Então, isso é uma estratégia do Aloysio. E muita gente embarcou nessa daí. Então, o Aloysio é responsável também por esse reducionismo. Né? Não há dúvidas. Enfim, então concordo com você. E acho que, para continuar essa minha reflexão, eu preciso explorar mais, sim, essa briga do Aloysio com a Heloísa. Eu acho que é uma ótima dica, assim como eu preciso explorar o Mário, Mário com a Heloísa. Com certeza, eu acho que a gente pode extrair coisas importantes daí, desse relativo apagamento da cultura popular. Eu acho que pode ter a ver com isso. Eu acho que eu tenho que refletir mais sobre a monumentalização das cidades naquele mesmo sentido que eu falei, porque acho que tem a ver, e acho que isso que Joana apontou da visão do Ricardo Severo é fundamental. Se você puder me mandar isso no meio, eu lhe agradeço de joelhos. Porque, veja, o Lupe faz parte disso também. Né? Ele começa no grupo do Neoportugal. Ele pode ter ouvido isso. Né? E se você pegar aquilo, se você pegar o artigo de Liamoto sobre o emprego, aquele célebre artigo do estilo patrimônio, todo mundo acho que conhece, em que ela mostra que tinha 2 critérios, né? O critério para o conjunto, que era ou seja, o critério para a arquitetura popular, que é o conjunto da arquitetura modesta, aquela que está ali na cidade, era a de reiteração, repetição das características, que é o que vai gerando o estilo patrimônio. E o critério para os elementos destacados era outro. Eu sempre achei que isso vinha da cabeça do Lúcio, mas isso pode ter vindo de um diálogo dentro do próprio movimento neocolonial, o que é interessante. E esse critério, que era o critério do Lúcio, e ele repetiu esse critério para mim. Então, não é só o Lia que ele falar isso, eu vi também que eu entrevistei o Lúcio em 90 e poucos, quando eu estava ainda estudando no mestrado, e eu perguntei a ele, e ele me respondeu assim mesmo. Ele até usou uma imagem. Ele disse assim, olha, no conjunto, é como se fosse uma ditadura. A gente não pode botar um dente de ouro. A gente tem que adequar essa intervenção igual a gente restaura um dente. Ou seja, fazer mais ou menos o mesmo. Né? Ou seja, repetir aquela saúde plástica, aquela honestidade, aquela robustez, aquela simplicidade que ele está elogiando. Agora, fora do conjunto em destaque, você pode ter outra coisa, que é a justificativa dele para o Hotel de Ouro Preto. Tá? Embora próximo do conjunto, num terreno à parte, separado, de tamanho diferente, etc. Então tem aí uma coerência, sabe? Que dá, na minha opinião, essas nuances, mas, obviamente, tudo isso, de fato, que ao fim e ao cabo, promoveu, sim, um apagamento, um ocultamento e um apagamento. Primeiro, um ocultamento estratégico, depois, um apagamento mesmo desse popular, relacionado à arquitetura, e que está apagado até hoje. Porque
tombar exemplares, né? Individualmente, está longe de ser a maneira de revalorizar isso, na minha opinião. Eu acho que isso tem que ser revalorizado nas cidades, no conjunto mesmo. Eu agradecer imensamente, a gente teve um privilégio de escutar essa discussão, a palestra, convidar todo mundo lá a fazer nossa pausa, um momento de confraternização que já está atendido lá, mas que a gente souber até ficar sem. Então, agradeço muito, amanhã a gente continua às 8 da manhã, com as sessões temáticas e às 10 horas com a mesa 3. Então, muito obrigada. Com licença.